Mas vamos lá, então, para a Vale, né? O que a gente tem para a Vale? A gente conseguiu ver a Vale no mesmo patamar aqui, né? Deixa eu ver, aqui em setembro. Aqui em setembro, então, a gente conseguiu ver a Vale no mesmo patamar que foi as mínimas aqui do ano do primeiro semestre. Então, eu estava escutando o programa antes de entrar um pouquinho e eu vi também que vocês já tinham comentado, né, que a Vale e a Petro têm um peso bem grande no Ibov. Realmente, a Vale e a Petro, elas têm praticamente 21, 22% de todo o peso do Ibov. Então, é natural a gente ter essa oscilação da Vale muito parecido com o gráfico do Ibov. Só que aqui, então, para a gente, né, fazer uma análise um pouquinho diferenciada também, a gente poderia ter aquele fundo duplo aqui, mas ele já ficou um pouquinho meio de lado, um pouquinho, né, desconfigurado. Mas o que a gente vê agora aqui, essa pernada da Vale aqui desde da semana passada, então teve já 4 pregões aqui, né, inclusive o de hoje, que a Vale está ascendente, num movimento ascendente. O que a gente esperaria aqui, pelo menos pelo curto prazo, para começar a reverter toda essa queda da Vale aqui? Nós teríamos que ter a formação de um fundo ascendente, ou seja, esse fundo mais alto. Aí, rompendo essa barreira, por exemplo, né, do que está negociando hoje, a gente já teria uma retomada aqui da Vale para uma tendência de alta, mas para o curto prazo, tá? Lembrando que eu estou olhando o gráfico diário, então esse gráfico diário ele reflete num curto prazo. Mas se a gente for colocar o semanal aqui, até vou apagar essa minha projeção que eu tinha feito. Por quê? Porque a gente tinha visto, então, né, feito algumas projeções para a Vale na semana passada também, né, e umas 2 semanas atrás, que se ela não ficasse, então, nessa região aqui desses 74,50, a gente poderia ver a Vale vindo para essa região dos R$60, mas agora a gente vê, pelo menos para o curto prazo, uma retomada para a Vale. Só que se a gente for olhar graficamente falando, claro, pelo gráfico semanal, então ele é um gráfico um pouquinho maior, né, de um prazo um pouquinho maior, a gente vê a Vale chegando somente nessa média de 9, que então acima desses R$81, que é essa média azul que eu tenho aqui no gráfico, ele é um ponto bem importante de suportes agora, então, para essa semana. O ideal nesse gráfico semanal seria fechar a Vale acima dessa faixa dos R$83,90, R$84. Por quê? Porque daí nós teríamos, né, a média de 9 sendo, né, virando para ascendente por enquanto. Então, isso já era um bom sinal, que também eu já tinha comentado no Ibov, né, há poucos minutos, que já é um bom sinal de alguma retomada. E no semanal é mais importante ainda, porque o prazo é maior, né? Então, se faz necessário virar essa 9 para cima, pelo menos essa semana, para a gente ter essa configuração gráfica mais bonita. E da Uzi Minas, o que a gente teve? A Uzi Minas, graficamente falando, a gente já teve uma retomada bem melhor do que a Vale. Por quê? Porque a Uzi Minas ativou aquele pivô de alta aqui nessa região dos 16,70 aproximadamente. Então, claro, ela veio aqui testar novamente essas regiões dos 15,63, que foi a região dessa média de 21, que eu tenho aqui no gráfico em laranja, e por enquanto também ela está retomando o movimento. Então, a Uzi Minas já demonstrou uma força maior do que a Vale, porque ela já fez, né, está fazendo, aliás, a formação de fundos ascendentes, falando graficamente, claro. Então, assim, para o curto prazo, a gente até pode ver uma retomada, né, desses papéis, mas para o longo prazo, ainda a gente tem que esperar eles pelo menos fechar acima dessa média de 9.